Bom, começar aqui ele rebatendo aqui uma fala do Abel Ferreira, tá? Para quem não sabe, foi ontem? Foi na terça, né? Depois do jogo do Palmeiras contra o Grêmio, né? O Abel falou que depois daquele jogo contra o São Paulo, aquele pênalti do Tapa que não foi marcado, ele disse que muita coisa mudou depois daquele jogo, né? Se referindo à arbitragem, que o Palmeiras estava sendo prejudicado no campeonato depois daquele lance, né, do jogo contra o São Paulo. Ó, o Abel disse, né, que as coisas mudaram. Eu até vi essa fala depois do jogo contra o Grêmio, só que eu falei, cara, eu não vou falar sobre isso, né? Porque ele falou, né, que se tivesse o pênalti, o goleiro dos caras do Palmeiras ia pegar, tipo assim, cara. Eu falei, mano, eu não vou nem perder meu tempo repercutindo isso. Eu tô repercutindo aqui agora porque o Casares falou, né? Em coletiva, o técnico do Palmeiras foi categórico ao afirmar que, após o pênalti não marcado para o São Paulo no clássico de Morumbi, muita coisa mudou, se referindo ao comportamento dos árbitros em jogos do Palmeiras, falando que o Palmeiras estava sendo prejudicado depois daquele jogo contra o São Paulo, né? Que é uma brincadeira de mau gosto aí. A própria Leila, nesse mesmo evento que o Casares deu entrevista, a Leila falou que o Palmeiras, né, não vem sendo prejudicado pela arbitragem. O Palmeiras perdeu o campeonato por incompetência, né, dando um tapa na cara do Abel, né? A presidente do Palmeiras fez isso, né? E o bonitão, né, desse palhaço, desse Abel Ferreira, né, adora se vitimizar. É que o Palmeiras é prejudicado. É um personagem, né, rapaz? É um personagem aí. O Casares falou o seguinte, abre aspas, sobre isso. Eu não falo de outro clube, em hipótese nenhuma, só quando há um tema que envolve presidentes. Eu vi essa entrevista do Abel. Seria muito melhor ele focar nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo e que o São Paulo brigou muito para que as imagens e os áudios fossem liberados. Mesmo que o VAR não tenha chamado o árbitro. Brigamos muito, contribuímos tanto para o bem do futebol, fecha aspas, para o Casares. Então esse trechinho aqui é o principal que ele fala, né, cara? Seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele, né, cara? Se preocupar com o dele, fazer o dele, é isso, cara. Tipo, toda coletiva o cara fala do jogo do São Paulo, né? Do jogo do São Paulo que teve lá, né, no Morumbi. Fica toda hora falando da Copa do Brasil de 2022, né? Que tem aquela questão lá que eles reclamam que as imagens do VAR sumiu. Tipo assim, os caras não largam o nome do São Paulo da boca. O Casares o Casares não, o Abel é toda hora falando do São Paulo na coletiva. Uma coisa de maluco, né, cara? Acho que o sonho dele um dia é treinar o São Paulo, né? Até porque um dos ídolos dele era o Tele Santana, né? Que é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, né? Então acho que com certeza ele deve ter uma vontade aí no coração dele, lá no fundo, deve ter a vontade de treinar o São Paulo. Porque não tira o nome do São Paulo da boca, é um negócio de doido, né, cara? E engraçado que eu falei, né? Que a Leila estava nesse mesmo evento ontem, nesse mesmo evento ela deu entrevista e falou que o Palmeiras não perdeu o campeonato por causa de arbitragem, que perdeu por incompetência, porque eles foram mal, né? Então, tipo assim, o presidente tem um discurso, a presidente, e o técnico tem outro, né? Então, achei curioso porque a entrevista da Leila, falando que o Palmeiras não é prejudicado pela arbitragem, é um tapa na cara do Abel, né? Tipo assim, então foi espetacular isso aí, né, cara? Brincadeira esse Abel, né, cara? É um brincalhão. Bom, ele falou também, é óbvio, sobre a questão, né, aí das lesões e também da troca aí do jogo contra o Inter do Morumbi para Vila Belmiro. Ele misturou tudo, né? Falou do jogo e também botou as lesões no meio. Abre aspas para o Casares. Quando fizemos o grande contrato com a Live Nation, que é importantíssimo de valores, tínhamos uma tabela de campeonato brasileiro. Perderíamos um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da Copa do Brasil, com o Flamengo, Palmeiras e São Paulo caindo fora, para que o Brasileirão fosse antecipado em algumas rodadas. Com isso, perdemos mais jogos. Antes, acertamos a Vila Belmiro. Nesse período, por uma vontade nossa, queríamos fazer o último jogo do Morumbi. Mas o tempo, o clima, uma decisão colegiada nossa aconselhou e disse o seguinte: não vamos ter uma qualidade de gramado melhor do que o da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto com contusões. A nossa expectativa é preservar o atleta em uma fase mais aguda. Nós tivemos que dar um passo atrás.
mas não em razão de protesto. O protesto eu entendo como normal, eu sou mandatário. Eu entendo também e tenho frustração pelo ano. Teve protesto outro dia na maior tranquilidade. Eu só acho que neste momento tivemos que decidir e foi de uma forma colegiada. Cria-se uma narrativa que eu também entendo. Sou um cara muito vacinado. Eu entendo os objetivos e a forma. Eu estou tranquilo. A Vila Belmiro tem um bom gramado e é uma casa que trabalhamos antes para ter. Foi um conjunto de mudanças de tabela, o clima e os shows. O gramado teria um risco enorme de não chegar em condições. O colegiado, numa decisão técnica, instruiu que a gente fizesse isso. Fecha aspas para o Casares. É um brincalhão, né, cara? Meu Deus do céu, cara. A informação que saiu foi que trocou o jogo do Morumbi para a Vila por causa dos protestos que estavam marcados, né? E ontem saiu a informação que a gente repercutiu aqui, né? Que a decisão de mudar o jogo do Morumbi para a Vila foi só do Casares, né? Que ele tomou essa decisão sozinha e que surpreendeu as pessoas que estão ao redor dele e que as pessoas que estão ao redor dele não gostou da atitude dele de tirar o jogo do Morumbi e botar na Vila sem falar com ninguém, né? Então, tudo que ele falou vai contra as informações que saiu. E eu confio mais nas informações que saiu do que nele, né? Evidente aí. Então, tipo assim, cara, um monte de mentira, né? Uma decisão técnica colegiada, né? Tipo assim, o cara tomou a decisão sozinha, tirou o jogo do Morumbi por causa de protesto, né? Prejudica o time esportivamente, financeiramente, por causa do ego dele, para não ver protesto, para não ver crítica, né? Aí o time que se dane esportivamente, financeiramente, prejudica o time, né? O jogo contra o Inter, que é importantíssimo pra gente ganhar e buscar a vaga da Libertadores, o cara simplesmente falou, dane-se o Morumbi, vamos jogar na Vila porque vai ter protesto. Nós vamos tirar o protesto do Morumbi e deixar na Vila. Patético, né, cara? Uma piada de presidente, uma vergonha. O pior presidente da história do São Paulo. Uma piada de mau gosto. Uma das atitudes que eu já vi de presidente mais ridículas e nojentas que eu já vi um presidente fazer. Que é tirar o jogo da sua casa, botar em outro estádio, porque tinha protesto marcado. Uma vergonha, uma piada, negócio escandaloso, uma das coisas mais sujas, uma das coisas mais baixas que eu já vi um presidente de futebol fazer. Falando no geral, não só de presidente de São Paulo. Uma das atitudes mais sujas e baixas que eu já vi de um presidente fazer. Negócio patético, ridículo. Entendeu? Mas isso é nível, né, da pior gestão da história, do pior presidente da história, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.